A gente vai começar agora um momento muito especial do nosso evento. A gente vai dar início ao painel com os queridos influenciadores. O tema desse painel é exatamente esse: diabetes e emoções, sendo real e abrindo o coração. E para esse momento a gente tem os queridos que vão estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho sobre a vida deles. A Fran Fischer, que vai ser a moderadora do nosso painel. Ela é diabética tipo 1 há 9 anos, atriz e comunicadora, e ela está super grávida de mais um filho, dessa vez uma menina. A gente vai ter também, juntinho de nós, a Fernanda, que é diabética tipo 1 há 16 anos, mãe de 2, advogada, influenciadora digital, e ela mostra um pouquinho para a gente como ela organiza todas essas funções com o diabetes de uma forma positiva e leve. Teremos também com a gente o John, que é diabético tipo 1 há 12 anos, ele é técnico em radiologia e também um influenciador digital. O John, com os depoimentos que ele faz, ele consegue conectar de uma forma muito potente muitos de nós da nossa comunidade. E teremos também, fechando esse nosso time muito especial, o querido Sérgio, que tem diabetes tipo 1 há 18 anos, é professor de educação física e influenciador digital, sempre tendo um olhar bastante sensível para questões muito importantes relacionadas ao diabetes, dentre elas a acessibilidade. O momento agora é todo com vocês. You get to hear me now. Oi, gente! Boa noite a todos. Oi. Boa noite, obrigada, Nanda, obrigada, Fabi, por esse convite. Acho que eu agradeço em nome dos 4, né? É um prazer e uma honra participar, poder falar sobre um assunto que envolve tanto da nossa vida, né? Envolve tanta energia, envolve tanta história, eu acho que faz parte de quem a gente já é. Então, é muito bom poder se conectar, conhecer novas histórias. E hoje eu estou aqui para conhecer a história de vocês. Somos 4 diabéticos aqui reunidos. E eu queria que vocês, cada um agora, se apresentasse um pouquinho. Acho que o público diabético já conhece vocês. Mas, para quem não conhece, eu acho que vale uma apresentação. Eu me apresentando, eu sou a Fran Fischer, sou atriz, sou gaúcha, diabética há 9 anos, então tive toda uma vida aí sem diabetes para experimentar e depois descobrir o que era ser diabética também, e a gente pode falar sobre isso também hoje. E queria começar com a Fernanda se apresentando. Conta um pouquinho, Nanda, como que é a sua história? Quem é você no mundo da diabetes? Tudo bem, Fran? Estou tão feliz de estar aqui com vocês, de estar podendo contribuir nessa causa. Eu sou a Fernanda, como a Nanda falou, eu tenho diabetes há 16 anos, sou advogada, sou gaúcha também, Fran, já que você falou gaúcha, também moro em Curitiba, mas sou de Porto Alegre. Tive os meus 2 filhos já diabética também, e resolvi aí há pouco tempo começar a compartilhar a minha rotina, meus desafios diários no meu perfil aí diadia.bets, e eu acho que por essa razão que a Fabi pensou em mim, porque eu realmente expresso todas as minhas emoções ali. O dia que eu estou mal, eu falo, eu me sinto muito acolhida nesse ambiente virtual. Eu acredito que eu estou sendo muito ajudada por ter um sentimento de pertencimento nesse meio. Então, me jogo mesmo, falo sobre as coisas e estou muito feliz de estar aqui. E passo a bola aí para o John se apresentar. Valeu, Fê. Bom,
Primeiro, boa noite a vocês aqui do painel, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Como o pessoal já meio que apresentou, a Ananda nos apresentou um pouco, meu nome é John Lucas, eu tenho 29 anos, eu sou diabético tipo 1 já faz 12 anos, estou indo para 13 anos de diagnóstico, e eu sou paulista, moro em Osasco, nasci em São Paulo, mas moro aqui em Osasco. E para mim, assim, a grande dificuldade desde o começo foi sempre a questão da aceitação, né? Por ter descoberto ali na fase dos 17 anos, na adolescência, eu com aquela cabeça meio de adolescente ainda, eu tinha muita vergonha de falar sobre diabetes, eu tinha muita vergonha de saber sobre o assunto, de procurar outras pessoas. E há pouco tempo eu decidi fazer um Instagram e buscar mais informação sobre o assunto, depois de ter passado grandes sustos, né? Tive cetoacidose diabética e acabei ficando internado e tudo. E dali me deu assim um despertar. Eu falei, não, eu preciso me informar mais, me cuidar mais, né? Conversei bastante com o médico, a família, e foi ali que eu comecei a procurar outros perfis, pesquisar realmente sobre o assunto. E no dia a dia, com a troca aí de informação com a galera, o jeito de que às vezes eu me posiciono, às vezes o jeito que eu falo, muita gente se identifica, e eu me identifico muito mais ainda com as pessoas nesse mundo de diabéticos, e me fez, assim, parar de achar que eu era o único da espécie, né, vamos dizer assim. E passar a bola aqui para o meu amigo Sérgio agora. Fala aí, Sérgio. E aí a todos, boa noite. Que prazer imenso estar aqui com vocês, com a galera que está assistindo. Comentem aí, por favor. A gente não está vendo diretamente os comentários, mas é muito importante que vocês interajam, porque a gente sabe aqui o valor de se ouvir um eu também. E da mesma forma que vocês, né, eu tenho diabetes há bastante tempo, eu tenho há 18 anos. E nesse período, né, 18 anos, eu descobri basicamente o que é a vida no olhar de quem tem diabetes. Então, a maioria das coisas que eu descobri na vida foi já tendo diabetes. Então, teve muitas emoções, aprendizados com a condição. E também eu sou uma pessoa de Fortaleza, me formei em Educação Física já com diabetes. E a primeira causa que eu me envolvi foi, na minha juventude, foi com a causa da surdez. Comecei a estudar Libras, me formei como intérprete de Libras, e foi uma causa que eu me envolvi e vi todo o processo das pessoas lutarem por seus direitos, por inclusão, por respeito, por falta de conhecimento das pessoas e o preconceito. E eu não aceitava a minha condição e estava ajudando eles, indo para passeatas na rua, até que um dia, quando eu comecei a me aceitar e olhar para mim também, aí eu resolvi aprender com uma causa que também é minha, que é o diabetes. Muito legal. Bom, vou voltar lá para a Nanda. Eu acho que hoje o tema é falar um pouquinho realmente sobre aceitação e falar sobre emoções reais e o quanto... e abrir realmente o coração, né? Então, eu acho que... queria saber de cada um de vocês, começando pela Nanda, como foi o momento de diagnóstico, assim? Qual foi a primeira reação, o primeiro... E esse primeiro momento pode durar anos, tá? Eu quero saber, assim... O impacto pode ser, eu descobri, para mim foi tudo bem, e eu segui minha vida e não mudou em nada, ou pode ter levado, como eu sei que vai ter acontecido aí com alguns de vocês, alguns anos até que uma aceitação dessa nova condição, o Sérgio já estava falando, o John também, até que a aceitação dessa nova condição fosse plena para vocês, entendeu? Porque é uma coisa que muda muito. Então, Nanda, foi fácil para você receber esse diagnóstico? Fran, eu tive o diagnóstico já na fase adulta, né? Então, é diferente, talvez, das histórias dos meninos. Tem os seus prós e tem os seus contras. Como você falou, a gente já tinha uma vida estruturada de uma forma e a gente tem que mudar, né? De repente. E o diagnóstico do diabetes tipo 1 é muito drástico, né? É uma coisa que você realmente descobre porque você tem todos os sintomas muito evidentes, então ele não te dá a chance de você pensar a respeito. Quando você vê e se dá conta, a situação já está instalada. Porém, para mim, sabe, no primeiro momento de aceitação, eu acho que a minha falta de conhecimento com relação à doença pode ter sido benéfico,
porque quando a única coisa que eu sabia e que eu tinha recebido de orientação era assim, não coma doce mais, né? É só tomar insulina quando você quiser comer um doce. E aí eu falei, opa, beleza, para mim tá tranquilo, porque assim, é uma coisa curiosa, desde que eu era criança, eu escutava na minha família assim, a Fernanda nunca vai ser diabética, porque eu era aquela pessoa que não queria sobremesa, que não queria doce, que não queria nada disso. Então, olha, pais e mães, né, que às vezes escutam das pessoas esse mito do seu filho ter ficado diabético porque você deu muito doce para ele, porque ele comia muita porcaria, olha, isso é uma coisa que talvez não faça o menor sentido, né? Então, nesse momento da aceitação não foi difícil, porque eu recebi orientações muito simples, não coma doce e se comer, toma insulina. Então então vamos lá. E eu fiquei um bom período, Fran, Sérgio e John, em fase de lua de mel. Então, eu acho que eu fiquei aí uns 3, 4 anos produzindo, eu acho que bem até insulina. Então, eu tinha que cobrir pouco. Eu comecei a fazer a contagem de carboidratos, mas era assim, quando eu comia muita coisa que eu precisava realmente aplicar. Então, esse foi o primeiro momento, e esses 3 anos de lua de mel me fizeram bem, porque eu pude buscar mais informações e ver que não é o doce, né? Enfim, carboidrato de qualquer tipo. E daí foi ficando mais difícil a doença, e a gente vai daí começando a ficar com assim, um pouquinho mais de dor no coração, de ter, né? E achar que aquilo ali realmente é uma restrição. Mas o que acontece? Uma coisa que me faz, assim, sempre me fez muito... a minha emoção, assim, eu acho que isso me deixava com muito medo, a questão da hipoglicemia. Eu sempre tive muito, muito, muito medo de hipoglicemia. Normal, assim, porque eu me sinto mal com hipoglicemia, né? Eu suo, eu fico desesperada, eu como a casa inteira e tudo mais. E então eu conseguia controlar aí com a alimentação para não ter que tomar muita insulina. Então, isso foi uma coisa que foi natural minha de cuidar da alimentação, porque eu não queria tomar muita insulina com medo de hipoglicemia. E eu até ia contar uma coisa que eu contei no vídeo de divulgação, rapidinho aqui, porque eu sei que o nosso tempo é curto. Eu tive um caso de hipoglicemia bem, assim, que foi para mim muito séria, que eu estava com os meus filhos sozinha e eu sentia hipoglicemia e achei que eu fosse chegar no carro e ia ter a pastilha de glicose, e cheguei lá e não tinha. E eu tinha, sei lá, um tempinho para chegar em casa e achei que dava para chegar em casa. E eu fui no carro com todos aqueles sintomas de hipoglicemia e, de repente, eu senti meu corpo falhando, sabe? Um baque, assim. E, ao mesmo tempo que me deu um baque, eu falei, nossa, agora apaguei, né? Me deu um choque, sabe? Uma descarga de adrenalina, e isso depois eu estudei que é isso que acontece, né? É o corpo querendo sobreviver, o teu instinto de sobrevivência. E eu consegui chegar, né, e pegar um açúcar, enfim, e fiquei ali apagado um tempo com um açúcar na boca e me recuperando. E depois daquele episódio, eu fiquei mais resistente ainda à hipoglicemia. Então, eu te digo assim que as minhas emoções vinham muito... eu achava que eu estava com hipoglicemia, eu já ficava desesperada. E eu fiquei um bom tempo aí, alguns anos até entender esse processo, eu preferia ficar em hiperglicemia, sabe? Então, eu queria só contar esse caso, como as emoções afetam, porque eu não estava com hipoglicemia, mas a minha cabeça achava que eu estava e já entrava até em um certo episódio de pânico, achando que aquilo ali ia acontecer de novo. E você sente que você conseguiu resolver isso hoje, assim? Consegui, Fran. Eu consegui. Porque, primeiro que, assim, a minha alimentação está melhor, então eu sei que a insulina que eu tomo não é uma insulina que vá causar, por exemplo, uma hipo de noite, né? Eu cuido muito à noite para não ter esse episódio, porque eu também tinha medo de hipo à noite, então eu era aquelas que acordava 3, acordava 5, acordava 7 para medir. Né? E ninguém merece isso, né?
E com os medidores contínuos, também coloquei um alarme agora, há pouco tempo, estou usando. E então eu acho que agora, assim, não é uma coisa que me assombra, mas já me assombrou por bastante tempo, assim, já me causou muito taquicardia. Por conta disso. Johnny, eu sei que você também tem uma história aí de um tempinho que se passou aí, do momento que você descobriu que era diabético até o momento em que você realmente se conscientizou disso, né? Uhum. Um tempinho é até bonito falar, porque na verdade foram esses 12 anos praticamente, eu levei assim numa brincadeira, vamos dizer assim, né? Quando eu fui diagnosticado com 17 anos, foi uma surpresa para todo mundo, para a família, porque a gente não sabia o que era. Por muito tempo assim eu fiquei, por que isso apareceu para mim agora, terminando o ensino médio, sabe? Meses antes de fazer 18 anos, eu estava com aquela cabeça, vou sair com meus amigos, vou curtir, e aquilo veio assim e mudou totalmente a rotina. Eu lembro que um dia antes eu tinha comido torresmo, um monte de fritura, aí no outro dia eu cheguei em casa e agora? Eu olhei para os lados, para a mãe, para o pai, e falei, agora, o que a gente vai fazer? Como que a gente faz, né? E eu lembro que quando eu fui diagnosticado, a gente passou correndo na endocrinologista, no mesmo dia eu fui encaminhado, cheguei lá, ela me deu uma insulina, uma dose de insulina no braço, e ali eu me senti voltando ao normal, porque eu estava muito assim, né, passando mal, eu não sabia o que era, e ali foi um momento até que engraçado, porque quando ela... Você descobriu num momento de crise, quando você realmente passou mal? Eu comecei assim, a emagrecer muito rápido, eu estava na fase de escola, então eu estava prestes a terminar o ensino médio, não era um estresse tão grande, mas a rotina, e comia mal, dormia mal, enfim, e aí do nada eu comecei a emagrecer muito, comia demais, e na escola eu comecei a reparar que eu tinha que ficar indo ao banheiro de 5 em 5 minutos, eu não tinha noção do que era. Né? Então, por acaso, a minha mãe viu o pessoal fazendo uma campanha aqui no centro da cidade e viu os sintomas que estavam destacados lá, e ela falou, não é possível, né? Vou trazer ele aqui. E ali a gente descobriu, foi assim, um baque total, né? E quando a médica me deu essa dose de insulina, em questões de minutos, eu fui voltando ao normal e eu falei, nossa, tá bom, me curei, né? Obrigado pelo remédio, eu até falei para ela. Aí que ela falou, agora esse remédio vai acompanhar você pro resto da vida. Então, tipo, e ali foi baque atrás de baque, né? Enfim, e absorvendo aquilo tudo, a gente saiu dali, foi na farmácia, comprou as medicações, e aquele momento meio perdido. E de alguns dias depois, não entrava na minha cabeça. Eu comecei a ficar bem chateado, bem triste. Eu comecei a ficar, assim, eu tive uma mudança de humor muito grande, repentina. Eu comecei a ficar mais estressado, eu comecei a ficar mais mal-humorado. E de certa forma, eu comecei a me afastar do ciclo de amigos, né? Começaram a surgir algumas piadinhas e ninguém, eu não entendia, eu não sabia que, né? Na época ainda não tinha essa coisa de rede social e tal. E a médica até recomendou, vem num grupo de amigos, o pessoal se reúne aqui. E eu não, falei, não, eu quero distância disso. Se isso é uma coisa que veio para me fazer mal, eu não quero saber dela. Eu pensava assim, né? Então, e algumas situações eu acabei passando no trabalho, o pessoal sem informação, às vezes, mas isso pega, isso não sei o quê. Então isso foi me afetando demais, aqui na fase ainda de amadurecimento, eu acabei ficando bem chateado. Então eu comecei a ter raiva de mim, ter raiva do porquê, ter raiva, sabe? Eu até questionava, tanta gente ruim por aí, por que apareceu isso para mim? Era muitos pensamentos ruins na cabeça. E ali eu comecei a falar, não tenho mais, eu quero ser normal, igual as outras pessoas, né? E não entrava na minha cabeça aquela questão de que esse é o meu normal. Mas aí você continuava o tratamento em paralelo ou não? Então, aí eu criei um tratamento meu. Usava insulina ou não? Sim, eu peguei aquela primeira receita que a médica me deu, daquela primeira insulina, e falei, essa insulina? Beleza, vou tomar ela o resto da vida. Aí eu não fazia destro, eu não media, só quando passava mal ia no hospital. E aí eu tinha na minha cabeça assim, eu tô sentindo a minha boca seca, eu tô com dor de cabeça, eu acho que tá alto. Aí eu media assim, eu acho que eu vou tomar 5. Se caiu, eu como doce. Aí eu ficava nisso. E por muito tempo eu fui levando, não fazia glicada, não fazia nada. Então, assim, se alguém falasse palavra diabetes perto de mim, eu me afastava.
né? Eu tinha muita vergonha, foi terrível, assim, né, vários anos. Então, até que em 2015 eu tive a cetoacidose, foi algo assim, de repente, do nada, porque na minha cabeça, eu tô tomando insulina todo dia, eu vou comer, eu sei que eu tenho que tomar, mas eu não media. Então, quer dizer, eu tomava achando o quanto que eu tinha que tomar, sabe? E fazia aquele autocontrole na minha cabeça, totalmente sem informação, sem nada, porque eu odiava saber a respeito, ir em médico, eu tinha medo de ir em médico, porque eu ficava com aquela coisa, você tem aquela doença que você vai ficar cego e tal. Aí eu ficava absorvendo só aquela coisa negativa. Então eu tinha medo de ir no médico e descobrir alguma coisa, eu tinha medo aí eu parei de ir, sabe? Então aí foi quando eu tive a minha cetoacidose, foi algo assim, do nada, eu comecei a passar mal, achando que era uma outra coisa que eu havia comido, porque deu uma sensação muito ruim no estômago e tudo. E em questão de horas eu já estava internado, sem noção de onde eu estava, o que estava acontecendo. Tive uma parada cardíaca e assim, totalmente do nada, foi muito rápido, né? Do nada não, porque a cetoacidose aconteceu decorrente desses anos todos que eu não estava me cuidando. E na minha cabeça, eu tô tomando insulina todo dia, tá bom. Então foi um baque muito grande, assim. Foi bem terrível. Eu fiquei 14 dias internado e aí eu falei, agora eu vou sair daqui e vou me cuidar, né? Beleza, saí da UTI, acho que deu um mês, parei de novo. Aí eu aí eu não tomava mais insulina basal. Aí veio um pensamento assim na minha cabeça, então eu vou curtir o que eu tenho para curtir, porque se eu vou morrer mesmo de diabetes, então era muito assim, sabe? Eu tava muito negativo, eu tive assim, um começo de depressão, eu fiquei bem ruim. E agora no começo de 2020, ou não? Ficava tudo para você assim? desculpa, não entendi a pergunta. Você chegava a conversar com pessoas sobre isso, sobre o que você estava Não. sentindo, ou você não falava nem com você mesmo e simplesmente Não, eu deletei completamente da minha vida a questão de, assim, eu sou diabético. Eu falava, não sou. A gente chegou ao ponto de entrevistas de emprego, eu mentia, porque eu tinha medo de não ser contratada, sabe? Questão assim, eu tô conhecendo uma garota, eu não falava que eu tinha diabetes, porque se ela pode ficar com alguém saudável ou com alguém doente, ela vai ficar com alguém saudável. Então, assim, eu era totalmente maluco da cabeça, né? Em questão disso daí. E foram anos assim, então eu tinha muita vergonha, né? Em casa todo mundo me apoiou sempre, minha mãe sempre estava do meu lado, meu pai, meu irmão, todo mundo. E era uma questão de mim mesmo, sabe? Eu vivi em conflito comigo mesmo. A aceitação foi muito difícil, muito difícil. Tanto que agora, no começo do ano, eu tive outra cetoacidose. Aí que eu falei, não é possível. O médico falou, você vai morrer, cara, menos de 30 anos. Né? Aí foi a partir daí que eu comecei a pensar melhor, né? E o que você acha que mudou da primeira cetoacidose para essa desse ano? Maturidade? Essa, você acha que... total maturidade. Por conta própria, eu comecei a pesquisar algumas coisas, mas eu não falava nada para ninguém, nem em casa, porque ficava aquela coisa, já prometi um monte de vezes que eu vou me cuidar e não me cuidava, sabe? Eram muitas brigas, às vezes, em casa, porque eu saía, ia no mercado, comprava aquele caminhão de doce, deixava escondido. Aí, às vezes, minha mãe vinha arrumar a casa, achava doce escondido embaixo da cama e criava aquele conflito dentro de casa. Era uma coisa, assim, bem doida. E aí, quando aconteceu essa cetoacidose, eu não esperava realmente, porque na minha cabeça eu estava me cuidando, mesmo não tendo acompanhamento médico. Eu estava tomando insulina todo dia, eu tomava antes de comer. Então, assim, quando aconteceu, eu senti os mesmos sintomas, eu falei, de novo, não acredito que eu vou ter de novo, né? Aí eu fui no hospital, e ali, de novo, já fui mandado para a UTI, e fiquei mais 14 dias internado. Foi toda a história repetida. Aí foi uma coisa assim, que eu não me conformei comigo mesmo, né? Eu falei, não é possível que eu tô aqui de novo, internado de novo. E aí dali eu já não prometi mais nada para ninguém, e ali dos dias que eu fiquei internado, eu fiquei acordado vários dias. Então, eu pude ver muita coisa, conversar com médicos, com enfermeiros, né, ver ali muitas pessoas desacordadas, só eu, muitas vezes acordado naquele monte de leito. E ali eu comecei a refletir comigo mesmo, sabe? Tipo, e eu falei, não, alguma coisa tem que ser feita, porque como o médico falou, você tem 28 anos, cara, você tem 12 anos de diagnóstico e tá aqui em 5 anos com 2 cetoacidoses graves. Pode, né? Tipo. E aí, a partir dali, quando eu saí, eu falei, não, agora eu vou retomar, e não prometi nada para ninguém, só falei, é comigo agora, né? Foi daí que eu comecei a procurar mais informação e tal, voltei ao acompanhamento médico, e aí as redes sociais eu fiz há pouco tempo, e eu não tinha noção do quanto
ia ser importante para mim, porque eu falei, as pessoas devem ter vergonha de falar, né, sobre isso. Eu, como homem, sei lá, não deve ter muito cara que quer falar e tal, mas aí eu me surpreendi, né, pelo contrário. Eu falei, eu não sabia que tinha tanta gente, assim, acolhedora, que passa pelo mesmo que você. Eu sempre me achei aquele cara assim, eu sou o único da espécie. Acho que eu até brincava, falei, ninguém sabe o que é uma hipoglicemia. Tipo, eu falava em casa, vocês não sabem o que é acordar de madrugada, comer tudo que tem na geladeira, salgado, doce, tacar leite condensado, sabe? Tipo, e aí quando eu comecei a compartilhar e ver que outras pessoas também passavam pelo mesmo, foi assim, me ajudou muito, 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 muito. Aí compartilhando um pouco do dia a dia, tá me ajudando demais, demais. E a sua história e a história de vocês, assim, ajudam muito a gente, né? Porque acabam virando experiências nossas mesmo. A gente escuta e, de certa forma, vira uma memória nossa, mesmo que não vivida, mas vira um repertório para a gente saber como lidar, para a gente ver que é normal, que somos todos humanos e que exatamente. Sentimos a mesma coisa, né? Bom, vou jogar a bola agora para o Sérgio, que eu sei que tem uma história aí também de um longo tempo de uma não aceitação, né? Também. Sim, eu estava escutando aqui o John falando, e é engraçado que eu ria algumas vezes. A gente se espelha, a gente passa pelo mesmo. Idades diferentes, cidades diferentes, momentos diferentes, mas você fica, eu também já fiz isso. Aí você meio que sente um alívio, porque você se sente menos culpado de ter feito besteira sozinho. Não sou único, né? Pô? Não sou único. A gente se culpa às vezes, né? Tipo, da memória, demais, do registro demais. que a gente tem. Aí quando a gente escuta alguém falando, cara, outra pessoa também foi capaz de fazer o mesmo e tal, não sei o quê. Então é muito, muito bom. Eu descobri diabetes quando eu tinha 12 anos. Eu estava um dia desse brincando de bila, como diz aqui em Fortaleza, que é bolinha de gude, brincando, e algumas características, né, que a gente já sabe, eu tinha perdido peso e tal, e eu falava isso para minha mãe. Mãe, não é que eu tô perdendo peso, tô mais magro, e isso eu com alegria, né, porque pré-adolescente ali, querendo já... Tava feliz e tal. E fui dizendo essas características. Minha mãe trabalhava num posto de saúde, então perguntou pro médico, essas características assim. Aí o médico leva ele pro hospital e faz o exame. Fizemos o exame e eu lembro de estar na escola, minha mãe ir correndo na escola, me levou para um médico e o médico fez o diagnóstico. Minha glicemia estava acima de 200 e geralmente, né, glicemia em jejum acima de 200 já é diagnóstico de diabetes. E eu era uma criança, né, que estava ali com meus pais dizendo que eu tinha diabetes. Tá, e daí? Né? Isso é só uma palavra, sei lá, isso não significa nada para mim, eu não sabia o que significava. Vai ter que tomar injeção. Minha preocupação era se eu ia tomar injeção no hospital. Todos os dias tem que ir para o hospital tomar injeção. Não, toma em casa. Nunca tive problema com injeção. Enfim, tava tudo fácil. Não precisa comer doce. E eu pensando, eu sempre gostei de salgado também, assim, Nanda. Então, o meu problema não é com doce. Eu gosto de outras coisas e tal. E a gente vai confiando, né, nessa ideia. Mas assim que eu cheguei em casa, eu lembro de meus pais começarem a dizer para outras pessoas. Então, eu lembro de ser uma criança. Eu lembro, inclusive, dias antes, que foi a primeira vez que eu pude ir para o shopping sem meus pais. Então, era um pré-adolescente que descobriu o início da autonomia, sabe? Daquela liberdade, aquele impulso de, cara, eu tô virando jovem e tal. E naquele momento, eu lembro que os meus ensinaram a minha mãe a aplicar insulina, ou seja, só ela podia me aplicar. Então, eu precisava estar o tempo todo com minha mãe para ela aplicar a insulina. Tem que acordar próximo dela. Então, aquela minha independência foi o primeiro susto que eu levei por perdê-la. Achei que eu perdi por culpa do diabetes. Então, onde eu coloquei a culpa, né? No diabetes. E isso me fez já iniciar uma raiva sobre o diabetes. A segunda coisa é que as pessoas olhavam com um olhar assim, tipo, ele tem diabetes. Eu ouvi os comentários, né? A gente às vezes acha que a criança não está percebendo o mundo à volta, mas eu vi os olhares, eu ouvi as pessoas falando, os comentários, mas não tem uma cirurgia? Eu não me esqueço dessa frase, para ele ficar bem e tal, mas, sabe, as pessoas falavam sobre expectativa de vida e eu era um adolescente cheio de planos para o futuro que eu não queria saber disso. Então eu peguei o diabetes, coloquei numa gaveta e fechei. Mãe, não vamos dizer para ninguém. Eu sou só diabético na hora de fazer a ponta de dedo e aplicar insulina. Então vou fazer o básico, o mínimo. Como eu não gostava de hiper, porque me dava uma sensação ruim, então eu colocava insulina.
Então, foram anos da minha adolescência escondendo o diabetes de todo mundo. Ele ficava numa gaveta bem guardado, sabe? E eu lembro que, como eu falei no início, eu descobri basicamente tudo com diabetes, né? Como o John também falou sobre o meu relacionamento, as meninas não sabiam, então eu passava por situações que as meninas não entendiam o que estava acontecendo porque eu não dizia que tinha diabetes. Lembro uma vez que eu tinha tanta vergonha de aplicar insulina que eu aprendi em algum lugar que a NPH tem ação de 12 horas. O que é que eu fiz? Amanhã eu vou sair com a galera para praia e preciso almoçar meio-dia. Então eu vou tomar NPH meia-noite porque ela tem ação só meio-dia. Eu imaginando que ela tem 12 horas, mas era só 12 horas do outro dia. Aí eu vou aplicar hoje essa insulina para o almoço de amanhã. Me achava muito inteligente fazendo um negócio desse. Mas o que estava escondido atrás disso era que eu tinha vergonha, né, de ser uma pessoa que aplicava a insulina e achava que as pessoas olhariam com pena, tipo, olha, vai ter que tomar injeção, dói na hora do almoço. Então, esse receio me fazia tomar atitudes, assim, impensadas. Hoje a gente ri e tal, mas claro que me prejudicou. Tive hipoglicemias em várias situações por conta disso. E quando eu completei 18 anos, meus pais falaram que não poderiam mais me acompanhar para o médico, então eu teria que tomar, sabe, o volante. E minha glicada sempre foi boa, por excesso de insulina, né? Não é porque ela era realmente boa a glicemia. Então, vou tocar com o que eu já tenho aqui e vou seguir. Só que eu fui percebendo algumas mudanças no corpo. A gente percebe, né, quando passa um tempo meio fora da meta das glicemias, nosso corpo, sabe, algumas mudanças que você percebe que eu não estou bem. Eu não estou 100%, eu poderia estar melhor. Então, quando eu fui percebendo isso e fui planejando, cara, eu estou fazendo faculdade, mas eu quero estar bem para quando eu me formar, né? Eu comecei a perceber que se eu não me cuidasse, sabe, só poderia ser eu, porque meus pais, né, eles estavam me ajudando, mas eles não podiam me levar mais para o hospital. E foi quando eu comecei a dar meu pontapé. E a primeira coisa que eu decidi fazer foi conhecer outras pessoas com diabetes. E o que era muito difícil, porque eu não falava sobre diabetes, né? O John falou isso, vocês também comentaram aqui. Se eu via na TV alguém falando sobre diabetes, eu desligava a TV, eu fugia para o outro lado, porque eu sabia que as pessoas iam olhar para mim. Hoje em dia isso acontece. Mas para mim era um problema. Então eu fui colocando o meu sentimento era culpar a diabetes por tudo em que não dava certo. Então a minha falta de autonomia, muitas vezes, hoje eu entendo que eu não tinha conhecimento de autoaplicação e já existia naquela época. Sabe, eu poderia ter aprendido a aplicar minha própria insulina e isso tinha dado muito mais liberdade. Por isso que eu sou muito a favor disso, porque é conhecimento. Mas meus sentimentos foram todos focados para que o diabetes fosse o grande culpado nisso. Então, o meu distanciamento do diabetes foi cada vez maior. A tranca dessa gaveta foi cada vez maior. Até que um dia eu comecei a conversar com pessoas, assim como a gente está conversando aqui, e ouvindo as pessoas dizendo que já passei por isso, e elas rindo dessa situação, sem me julgarem, foi que comecei a abrir a gaveta, sabe? A chave entornou e eu consegui tirar o vidro. Mas a verdade, por exemplo, eu vou ser bem sincero com vocês, esses dias eu entrei num conflito porque eu estou fazendo um curso num lugar e a moça sempre me dá um lanche e tal, e eu não lancho muito à tarde, sabe? Eu sinto muita fome. E sempre são lanches tipo bolo, bem, sabe? Com bastante carboidrato e às vezes eu não tô mesmo a fim de comer. Aí eu pensei, será que eu dou a desculpa do diabetes? Porque se você bota diabetes, as pessoas já, não, já para de dar comida, né? Mas eu fiquei com vergonha de dizer que tinha diabetes e ela olhar com pena para mim de novo, sabe? E eu entrei nesse conflito, eu pensei, cara, eu achei que eu estava bem resolvido quanto a isso, mas isso é uma coisa que a gente vai aprendendo e vai oscilando na vida. A gente não está 100% pronto para tudo, sabe? Todas as situações. Então, eu acho que a gente ainda continua nesse processo de construção. E essa é a minha história. Eu acho muito bom, eu sei que o nosso tempo está terminando, assim, mas eu acho lindo ver histórias em que vocês falavam assim que antes não conseguiam nem assumir para si mesmo e evoluíram para estar aqui com a gente, abrindo o coração e contando para a gente, assim, para quem quiser assistir, para quem quiser saber. Então, acho emocionante, até me arrepiei, assim, me emocionei de verdade, assim, queria dar parabéns pela bandeira que está todo mundo levantando, porque eu acho muito importante, eu acho que
que faz a gente cada vez mais entender que todos somos humanos, sentimos a mesma coisa. Então, sim, vamos sentir culpa, sim, vamos sentir raiva. E, assim, eu não sei vocês, mas, assim, eu sinto que eu aceitei, eu falo direto sobre isso, mas cada dia é um dia, e tem conflitos, e tem... Eu me revolto e falo, caramba, hoje eu não quero ser diabética, posso não medir, só porque hoje eu não faço. Então, é humano. Então, eu acho isso muito importante, a gente saber que somos fraquezas e forças, e que diabetes não faz a gente ser... Ao contrário, eu também tinha essa coisa de esconder, assim, por achar que eu me senti mais fraca. E hoje eu acho que eu sou muito mais forte, porque eu consigo fazer tudo que todo mundo faz e ainda lidar com uma profissão à parte, que é cuidar da minha diabetes. Então, somos muito mais fortes. Eu não sei se já deu nosso tempo aqui, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, ou se o estúdio vai puxar a vez, mas queria de coração agradecer por vocês terem dividido isso com a gente hoje. Total. Eu queria fazer um agradecimento ao pessoal por a questão do sentimento, né? Eu, no começo do ano, estava lá internado com cetoacidose, totalmente nem aí para a questão da diabetes, e hoje eu estou aqui compartilhando com vocês, é muito, muito top isso. Muito obrigado. A gente faz uma analogia aí com os nossos sentimentos e o nosso gráfico, né? Então, tem que aceitar o que vem e ressignificar a cada dia no desafio que a gente tem sempre. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigado.